Aleluia. Lucas capítulo 17, o verso de número 26. Aliás, a primeira parte da mensagem está lá no YouTube também, você pode acessar lá o canal no YouTube, e aí você pode pegar todo o fio da meada. 17, verso 26 diz assim a palavra: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Amém? Pai, nós te damos graças, te pedimos, Senhor, que a tua bondade, a tua palavra se manifeste mais uma vez. Até aqui, Senhor, o Senhor sempre falou conosco e nós não temos dúvida nenhuma que pelo teu poder e pela tua multiforme graça e sabedoria, o Senhor falará com cada um de nós, no nosso coração, no nosso particular, aquilo, Senhor, que está lá dentro, que às vezes nem o melhor amigo sabe, mas a tua palavra, ela é espada afiada que penetra até o ponto de dividir alma e espírito e discernir as intenções do coração humano. Que a tua palavra hoje, Senhor, revele o nosso coração e traga, Senhor, para fora tudo aquilo que precisa ser tratado por Ti, e que seja colocado dentro de nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. É a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então nós falamos no domingo, nós começamos a falar sobre o plano de Deus, sobre o projeto de Deus, sobre aquilo que acontecerá. Nós falamos muito no domingo sobre os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, e nós falamos basicamente sobre os sinais da volta do Senhor, que serão dias semelhantes aos dias de Noé, que serão dias semelhantes aos dias de Ló, dias de perversidade, dias de maldade, dias de aumento de tudo aquilo que sempre existiu, mas que se intensificará nos últimos dias. E aí, tratando a palavra, a gente foi percebendo que nós vivemos um contexto onde as coisas estão tomando uma proporção muito maior, onde a igreja precisa estar preparada, onde a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa colocar-se sob o comando do Senhor. A igreja que verá Jesus é uma igreja que tem Jesus como seu cabeça. Isso significa governo, isso significa crer no projeto e no plano de Deus para a humanidade, e entender que como igreja nós temos uma responsabilidade: pregar o evangelho, levar a salvação, anunciar a liberdade. O Espírito do Senhor também nos ungiu para que nós proclamemos as boas novas do reino de Deus, e enquanto Jesus não volta, a nossa função, estando nesse ambiente, é fazer o que Abraão fez. Abraão, quando ficou sabendo que Sodoma estava destinada à destruição, que o juízo de Deus viria por causa da perversidade do próprio povo, falamos aqui, não precisa apenas ler a Bíblia, não basta apenas ler a Bíblia, você pode ler também a história da sociedade, a história da humanidade. Você vai ver que grandes impérios, povos poderosos, eles se autodestruíram quando a perversidade começou a se intensificar. Até os incas, até os maias, aqui mais próximos de nós, se você estudar a história deles, você vai descobrir por que eles se autodestruíram. E a humanidade, ela caminha para uma autodestruição. Fica claro quando a gente observa o que está acontecendo no mundo, mas como igreja, a nossa função é interceder pelo mundo, é orar pelas pessoas, é clamar ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia,
porque nós cremos que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, assim como Ele nos resgatou, Ele também resgatará muitos que nós estamos crendo que assim Ele fará, aqueles que você ora, os seus familiares, os seus amigos. Abraão, quando soube que Deus iria destruir Sodoma, ele intercedeu: Senhor, se houver 50, tu destruirás, por amor aos 50 não. 45, 40, 30, 20, 10, o Senhor disse não. Então o Senhor, Ele vai se manifestar, e Jesus disse que os dias que antecederão a sua revelação, qual é a revelação? A Bíblia diz que Ele virá com grande poder e glória nas nuvens, e todo olho o verá. Você crê na volta do Senhor Jesus? Se nós cremos que Ele ressuscitou, se nós cremos que Ele se manifestou a nós, se nós cremos que Ele cumpriu o seu propósito, nós devemos crer também naquilo que Ele declarou: eu estou indo para o Pai, vou lhes preparar lugar, e quando estiver pronto eu voltarei, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Todo olho verá, toda língua confessará, e até lá, como igreja, nós vamos interceder, orar. A nossa cidade será alcançada, a nossa cidade não será destruída. Nós devemos entender o plano de Deus. No meio desse caos, no meio desse mundo caótico, existe um projeto. Então nós falamos que o Senhor tem um plano, e o que eu quero compartilhar hoje é entender, como entendermos o plano de Deus, como identificarmos o plano de Deus para a nossa vida, o plano de Deus para a nossa casa, o plano de Deus para você, o plano de Deus para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, e o Senhor tem um plano. O Senhor não perdeu o controle de nada. Você olha para o mundo, você olha para os telejornais, você olha para a realidade, você diz: aonde nós vamos parar? O Senhor sabe onde nós vamos parar. O Senhor não perdeu o controle de nada. O problema é que nós, muitas vezes, não sabemos qual é a vontade do Senhor, não sabemos qual é o plano de Deus, não conseguimos identificar. O Senhor está fazendo, a coisa está acontecendo, os sinais estão se manifestando, tudo está claro para aqueles que entenderam o plano de Deus. E eu quero declarar que você também entenderá, você não ficará sem saber o que o Senhor está fazendo, porque uma palavra, uma promessa. Amós 3:7, o Senhor declarou que o Senhor certamente não fará coisa alguma, sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Quem é servo do Senhor aqui? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os servos e servas profetizarão. Derramarei do meu espírito sobre os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. Jovens, velhos, ninguém ficará sem saber o que está acontecendo, ninguém ficará se sentindo perdido no meio do que está acontecendo, porque o Senhor certamente não fará coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Você é um profeta nessa geração, você é alguém chamado para declarar as coisas do Senhor, alguém que foi chamado para confortar, consolar, encorajar, edificar, acrescentar, esclarecer, ensinar sobre o plano de Deus para os povos da terra. Muitos dos que estão se perdendo porque não sabem o que estão fazendo, estão cegos guiados por cegos, e Jesus disse que um cego guiando outro cego, não cairão os dois num buraco. O mundo uma grande cratera aberta, as pessoas caminhando para a perdição, porque está todo mundo indo, porque um deu a mão para o outro, e assim estão caminhando. Só que você tem a luz do Espírito de Deus, você tem a palavra do Senhor, você tem luz que ilumina, que clareia, que mostra a direção. Então você saberá sim, você reconhecerá sim os planos de Deus, entenderá quais são os planos que o Senhor quer revelar para você.
Talvez você seja aquela pessoa levantada para ser um instrumento de Deus na tua cidade, na tua família, talvez, para que a tua família não se perca. O Noé da tua casa, o Ló da tua casa. Pedro, quando escreve sobre Ló, ele fala que Ló era um homem injusto, que não se conformava com o comportamento de homens que não tinham princípios morais. Quando você olha o que está acontecendo aí em volta, quando você olha as coisas terríveis que acontecem, você se conforma? Você dá de ombros e diz, não tem nada a ver com isso, ou isso te incomoda? Se te incomoda, você também é um justo, justificado nessa geração, para fazer a diferença. Quando você sair dessa Sodoma, vai sair gente com você. Vai sair aqueles que você orou por eles, intercedeu por eles. Quando o fogo, quando as coisas, o juízo acontecer, que aconteça para o menor número de pessoas possível, porque você falará, você anunciará, você mostrará a direção, você vai dizer, a saída de emergência está ali, é uma porta chamada Jesus Cristo, saia por ela e você não será destruído. Está aberta, essa porta está aberta. Você é o Noé da sua geração, a arca está pronta, a arca é a igreja, a porta é Cristo. A porta está aberta, entre todos, venham, todos que estão querendo entrar, a porta está aberta, e talvez você seja aquele que está na porta, como um arauto dizendo, eis a saída, ou melhor, a entrada, saída desse caos, e entrar para a salvação. A questão é que muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus, e essa mensagem talvez nos esclareça algumas coisas. Uma das razões de nós não entendermos, Isaías 55 vai dizer que o Senhor falando, aliás a Bíblia é um livro fantástico, porque em várias situações está escrito, e o Senhor disse. Nenhum outro livro, nenhuma outra bibliografia, nenhuma outra literatura você vai encontrar, e o Senhor falou, e o Senhor disse, e disse o Senhor. Quando você encontrar isso na Bíblia, pelo amor de Deus, não passa batido, porque é o Senhor falando, e quando o Senhor fala, todo joelho se dobra, todo ouvido fica atento, aguçado. Em Isaías 55 o Senhor fala, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? O medo de altura. Porque por causa do medo de altura nós queremos pegar um Deus alto e grandioso e trazer Ele para andar aqui nos nossos caminhos. Medos de tirar o pé do chão, medos de deixar-se voar nas asas do Altíssimo, medo dos desafios, medo de andar por fé, de dar o primeiro passo e o Senhor colocar o chão. E aí a gente faz planos e projetos, os nossos planos, os nossos projetos, e dizemos ao Senhor, Senhor, vem aqui e abençoa os meus planos e os meus projetos, e o Senhor está dizendo para você, eu quero te trazer para os meus planos, e para os meus caminhos, que são mais altos do que os seus. Confie em mim e você vai chegar nesse lugar. Em Isaías 30, o profeta vai falar novamente, o Senhor falando através do profeta, e aqui nos mostra muito sobre por que a gente sofre. Olha o que o Senhor diz em Isaías 30 para Isaías, através de Isaías. Ai, você já disse algum ai essa semana? Quando é que a gente fala ai? Quando dói. A gente não fala ai quando está tudo bem. Ai, está doendo alguma coisa. Ai dos meus filhos obstinados, diz o Senhor.
que executam planos que não são meus, e fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Olha o que a palavra está dizendo. Ai dos filhos obstinados. A palavra não está falando de ímpio, não está falando de quem não conhece a Deus, está falando dos filhos. Era Isaías falando para a nação de Israel, mas hoje em Cristo nós também somos filhos e herdeiros de Abraão, filhos e herdeiros da mesma promessa. Então, se serviu para Israel, o nosso Pai é um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que disciplina e educa todos os filhos de maneira igual. E aí o Senhor está dizendo: ai dos filhos obstinados, que executam planos que não são meus, e fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. O que o Senhor está dizendo? Erro sobre erro, falhas sobre falhas, executando planos que não são dele. Quando a gente determina, você sabe a igreja que determina? Eu determino. A igreja que a autoridade dela está inclusive sobre a autoridade do Senhor. A igreja que não entra em si mesma para meditar, para ouvir a voz do Senhor. A igreja que está tão dominada pelos barulhos externos que não consegue mais ter sensibilidade para ouvir a voz do mestre, que não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, e nem sempre vem com um barulho alto. Às vezes é uma voz suave, doce, de comando, sensível, mas não ouvimos, porque são muitos os planos, são muitas as correrias, são muitas as coisas que a gente tem que fazer, são muitos os projetos ou as ideias, mas pouca é a meditação, a interiorização, a oração, a quietação do coração. Entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, e o Pai que está em secreto te responderá. Orar em secreto, na porta do quarto fechada, tem a ver com silêncio, tem a ver com tranquilidade, com um lugar pacífico. Pelo menos assim deveria ser os nossos quartos, lugar de quietude, lugar de silêncio, lugar de aconchego, lugar de calmaria, lugar de refúgio, porque o Senhor quer falar conosco nesse lugar. Mas nós estamos executando planos que não são do Senhor, executando planos que são nossos, fazendo acordos sem a aprovação. Sabe o dar a palavra sem pensar? Sabe o se comprometer sem orar? Tomar uma decisão sem perceber que entre um dia e o outro tem uma noite no meio, que vale a pena dizer: espera um pouquinho, eu vou orar, espera um pouquinho, eu vou pensar. Não, fazemos acordos baseado naquela impulsividade. O mundo gera isso em nós. Você dá uma voltinha hoje num shopping, você vê algo que nunca viu na vida, e a forma como é apresentado é tão maravilhosa que, tal como Eva ao ver o fruto, nós olhamos e não posso viver sem isso, nunca mais. Como é que eu vivi até aqui sem esse negócio? E aí já tem alguém na porta. Você já reparou que hoje as lojas estão assim? Não basta mais ficar lá dentro esperando o cliente entrar, tem alguém na porta já te chamando, e aí quer entrar, vem e tal, e você vai sendo carregado, impulsionado e induzido, e quando você vê, você já fez um acordo. Às vezes com aquilo que não tinha, para dar um jeito de pedalar lá para frente. O que acontece? Erro sobre erro. Você sabe qual é uma das características da decisão tomada em Deus? Paz. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo
árbitro, juiz. E a paz tem a ver com sossego. Às vezes a gente usa até a palavra, porque Jesus certa vez disse assim: tudo que vocês ligarem na terra acerca de qualquer coisa será ligado pelo meu Pai que está nos céus. Tudo que vocês concordarem acerca de qualquer coisa será ligado, será ligado pelo meu Pai que está nos céus. Só que Jesus, ele não falou uma coisa que era óbvia porque os judeus, ele estava falando para os judeus sabiam. E até mesmo nós, com bom senso e um certo conhecimento da palavra, também sabemos. Porque tem gente que usa esse termo, esse texto de Jesus, para fazer qualquer tipo de acordo, achando que o Senhor vai aprovar. E o que Jesus estava dizendo era o seguinte: qualquer coisa que vocês ligarem na terra, acerca de qualquer coisa, segundo, vamos abrir um parênteses aqui, a palavra do Senhor, o decreto do Senhor, a vontade do Senhor, as verdades e princípios da palavra do Senhor, fecha o parêntese, o meu Pai que está nos céus também ligará, porque um decreto de um rei não pode ser revogado, e o decreto do Senhor está aqui, a sua palavra. Então qualquer tipo de acordo tem validade nos céus, se for de acordo com o que está escrito aqui. E aí o que o Senhor diz? Ai por quê? Porque o Senhor vai vir castigar? Não, porque nós vamos nos prejudicar. A Bíblia diz que a insensatez do homem lhe provoca a ruína, mas o seu coração se volta contra o Senhor. Então nós vamos praticando insensatez em cima de insensatez, é o que o Senhor diz, ajuntar pecado sobre pecado, erro sobre erro. E aí os ais virão. Está firme com o Senhor, conhece a palavra do Senhor, sabe o que o Senhor espera, sabe qual é a vontade do Senhor para um relacionamento saudável, mas aí se envolve com um relacionamento que é contra, que é contrário, que vai de oposição a tudo que você acredita, a tua fé, aos teus princípios. Lá na frente começa a sofrer as consequências dessa desobediência à palavra do Senhor. O que acontece? Ai, estava apaixonada, ai. Mas era um negócio tão claro, ai, parecia que ia dar tudo certo, ai. Aí eu te pergunto, você acha que Deus não é capaz de consertar os nossos estragos? Com a sua misericórdia, benevolência, botar a mão e dizer assim: vem cá meu filho, você errou, mas deixa eu te ajudar, deixa eu te renovar, te ajudar, te colocar de pé e as coisas vão melhorar. O Senhor é capaz e faz, mas não fica reclamando do ai, aceita o ai, porque foi insensatez nossa, foi erro nosso, fazemos acordos que nós não deveríamos fazer, depois vem os ais. Se está doendo alguma coisa, eu costumo sempre dizer, nós somos uma terra fértil, não importa de onde você veio, quem você é, o que você acredita, ou se você não acredita em nada, a lei da semeadura é uma lei da terra. Tudo que planta dá. Talvez você não esteja muito satisfeito com aquilo que você está colhendo, mas entenda, você continua fértil, você continua produtivo. Muda a espécie da semente e você vai mudar a espécie da colheita. Muda hoje. Talvez tenha algum ai, sabe por quê? Porque plantou algumas coisas que não deveria, e agora tem que estar arrancando espinho, e aí, ai, dói a mão, é espinho, eu achei que fosse fruto. Mas pelo menos arrancou, a terra está pronta para ser trabalhada novamente e plantar uma nova semente. Planta uma nova semente. Planta de acordo com o Senhor. Planta de acordo com os planos do Senhor. Planta entendendo, o Senhor começa em Isaías 30 dizendo: ai dos filhos obstinados que fazem e executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação.
Mas aí lá no 55 ele vai dizer: venham para os meus caminhos, venham para os meus pensamentos, venham para os meus planos. No 40 ele vai dizer: aqueles que confiam voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficarão exaustos. Comece a viver hoje nos planos do Senhor. Talvez alguns ais estão acontecendo, mas o Senhor, Ele pode mudar a tua história. Mas essa igreja que vai ver esse tempo poderoso, essa igreja que é Noé do Senhor nessa geração. Sabe o que significa Noé? Descanso. Uma igreja que vai descansar no Senhor. Uma igreja que vai receber um plano de Deus, um projeto do Senhor, vai executar esse plano, mas esse plano vai trazer descanso para você e para sua casa. Esse plano vai trazer sossego para você e para sua casa. Esse plano é o cumprimento do Salmo 91. 1000 podem cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te proteger, para te guardar. Esse é o plano de Deus. Mas esse plano significa sujeição nossa a Ele, e não dele a nós. Que nós sejamos essa igreja. E aí quando você olha lá para Gênesis 6, e você vê o Senhor dando o plano da construção da arca a Noé, e é disso que eu quero falar um pouco. Porque se Jesus falou que os dias que antecederão a sua volta serão dias semelhantes aos dias de Noé, significa dizer, não apenas que os dias serão maus, mas que o plano também, que Ele tinha para Noé, Ele tem para nós. E a maneira como Ele exerceu e executou e fez Noé viver o projeto dele para a sua família, também é a forma que o Senhor quer fazer conosco. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O Senhor não é aquele que muda como sombras variáveis, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quando você lê essa história, você aprende ali valores para viver hoje. Que o Senhor nos dê entendimento para percebermos qual é o plano de Deus para a nossa vida. Se você quiser anotar, talvez vai te ajudar. Número 1, para entender o projeto de Deus para a sua vida, tenha coragem de inovar. Tenha a ousadia de fazer diferente. Lembra o que eu falei aqui agora há pouco? Quer mudar a espécie da colheita? Muda a espécie da semente. Paulo aos Gálatas disse: não adianta ser circuncidado ou não circuncidado. O que Paulo estava dizendo? Não adianta dizer que é crente, que nasceu na igreja, que o importante é ser uma nova criação. Paulo vai dizer aos coríntios: aqueles que estão em Cristo são nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Deus é Deus de novidade de vida. Deus é um Deus de vanguarda. É um Deus que quer revelar a você coisas que você e eu não conhecemos. Ou você pensa que a arca era algo comum? Nunca na história da humanidade até ali algo semelhante foi criado. Não chovia na terra, nada semelhante àquilo foi criado. Sabe o que Noé foi? Alguém de vanguarda, alguém que foi e tomou decisões e acreditou em algo que ninguém até então tinha feito, algo que ninguém até então tinha criado. Jesus, quando fala sobre o vinho, Ele diz que o vinho novo tem que estar em odre novo.
que remendo novo não pode ser costurado em roupa velha, porque o remendo novo vai estourar a roupa velha. Vinho novo em odre novo, do contrário, o vinho rebentará o odre velho. O que o Senhor está falando? Renovação. Esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para aquelas que estão adiante de você. Talvez você não esteja entendendo o projeto de Deus, porque você está no saudosismo, aquela vida apegada a coisas que já passaram, apegado a sentimentos, a situações, a projetos, coisas que quem sabe até foram boas para um tempo, mas para hoje não serve mais. Jesus disse: vinho novo em odre novo, para que ambos se conservem. Paulo vai dizer em Romanos 12: ofereçam os seus corpos ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renovem-se, transformem-se, melhor dizendo, pela renovação da vossa mente. Sabe por que muita coisa a gente não consegue viver dos projetos de Deus? Porque nós estamos apegados a coisas do passado, que nos trouxeram até aqui, mas não nos levarão daqui para frente. Sempre fui assim, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Dificilmente vai viver o novo de Deus. A mente tem que estar aberta para o novo. Você sabe por que muita gente não vive o novo de Deus? A maior dificuldade que a gente tem de pregar sobre a novidade de Deus na nossa vida, a gente não prega para quem veio do mundo, porque para quem veio do mundo, ele está entrando, tudo é novo. A dificuldade é pregar para quem está há muito tempo já no caminho, por causa da religiosidade, por causa da metodologia. A gente não entende que o método muda, o conteúdo não, mas o método muda. Quando nós começamos a igreja, eu recebi uma palavra do Senhor: quebra tudo que tem conotação religiosa. Quando eu entrei na igreja, eu me senti voltando nos 50 anos no tempo, por causa da conotação religiosa, de métodos que foram santificados. O púlpito de madeira era santo, ai de quem toca no púlpito de madeira. As florzinhas na beira do altar eram santificadas, ai de quem toca. A arca da aliança, a estrela de Davi, a bandeira de Israel, o shofar. Estilo apenas, método apenas. Santa sempre foi a palavra do Senhor. Mas o método muda para alcançar uma nova geração. A forma muda para alcançar uma nova geração. Luzes, cores de parede, métodos, não são santos, nunca serão. No dia que a palavra for mudada, se algum dia pregar alguma coisa que não esteja aqui, aí sim alguma coisa está errada. O conteúdo é o mesmo, o método muda para você alcançar. Às vezes isso precisa acontecer naquele produto tão bom que você tem. A receita é a da vovó, o conteúdo é muito bom, mas a embalagem precisa mudar para você poder comunicar essa geração que está chegando. É a renovação da mente, é o viver o novo, é o deixar o Senhor trabalhar no teu coração de uma forma onde você se torne alguém de vanguarda. Muitos de nós não entendemos isso. Noé, ele foi capaz de, já na velhice, entregar-se ao novo de Deus. Depois de uma vida inteira vivendo algo que para ele era natural, era normal, ele recebeu um desafio do Senhor de começar algo novo. Talvez o Senhor esteja falando com alguém aqui dentro hoje sobre abrir-se para o novo de Deus, abrir-se para a inovação, abrir-se para a novidade.
abrir-se, sem destruir princípios, ouvindo a voz de Deus, mas sem carregar resquícios de coisas que devem ficar para trás, sem cheiro de naftalina. Fala para o teu irmão, sem cheiro de naftalina. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Abra-se. Você sabe um outro elemento indispensável para você poder viver os planos de Deus, executar os planos de Deus, começar e terminar, não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, não tirar nada e não acrescentar nada, daquilo que o Senhor já pediu para você fazer. Existe algo no Senhor, que se chama clareza. O Senhor é claro. Quando o Senhor fala conosco, nós sabemos que foi o Senhor que falou. Às vezes as pessoas perguntam, como é que se entende a voz de Deus? Você vai saber, pode ter certeza, que no dia que o Senhor te der uma instrução, ainda que ela seja louca aos ouvidos dos outros, ainda que seja diferente, difícil, inovadora, você saberá que é Deus quem te deu. E o desafio nosso é manter o nosso compromisso com o Senhor, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ter o cuidado de fazer tudo exatamente como o Senhor determinou. Ah, como isso é importante! É por causa dessas desobediências que tem tanto sincretismo religioso hoje dentro da igreja. É por causa dessas coisas que a gente vê tantos projetos que deveriam dar certo, que são do Senhor, mas no meio do caminho, nós começamos em Deus, mas terminamos em nós. Você começa pela fé, mas termina pelo esforço próprio. Você começa por uma orientação, mas no meio do caminho tem os desafios. E aí você se esquece que o mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai te prover, que vai te ajudar, que vai abrir portas. Mas não abriu hoje, então eu vou dar um jeito de arrumar uma chave mestra e vou abrir a porta antes do tempo. E nós vamos desviando, ou trazendo para dentro do projeto de Deus coisas que o Senhor não queria que estivesse. Quando o Senhor nos dá um plano, Ele nos dá um plano traçado, correto, do início ao fim. O Senhor é claro. Quantas vezes nós mudamos os planos de Deus? A Bíblia diz que Noé tomou o cuidado de fazer exatamente como o Senhor havia lhe ordenado. E o Senhor tinha lhe dado todo o projeto, exatamente como precisava. Faça uma arca de madeira de cipreste, com 135 metros, 20 de comprimento, 22 de largura, 14, 13,5 de altura, divide em compartimentos, faça 3 níveis, faça uma janela no teto, faça uma porta lateral. O Senhor deu o projeto perfeito, e o projeto só deu certo porque Noé fez exatamente como o Senhor havia ordenado. Se o Senhor não te deu, o Senhor vai te dar, pode ter certeza, porque essa palavra não vai voltar vazia, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Se o Senhor não te deu, o Senhor vai te dar, e Ele vai te dar com clareza. Você vai saber o que precisa ser feito. Faça exatamente como precisa ser feito. A Josué, o Senhor disse: seja forte e corajoso, e tenha o cuidado de seguir a lei que o meu servo Moisés te ordenou, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e assim você será bem sucedido em tudo que você fizer. Davi, em 1 Crônicas 28, 29, quando ele está transferindo o reinado para Salomão, ele passa com o reinado todo o projeto da planta da construção do templo, e ele diz: seja forte e corajoso,
Você é inexperiente, mas tão somente faça o que já está determinado, e você vai vencer. Tão somente creia que o projeto de Deus é algo poderoso, e faça exatamente como o Senhor assim colocou no teu coração. Creia que o Senhor fala com você, porque no meio do projeto, da construção dessa arca, vai chegar gente do teu lado e vai dizer: mas nem chove aqui. No meio da visão que o Senhor está te dando, daquilo que você vai estabelecer, vai chegar alguém e vai dizer: mas esse negócio já não... Quem é que vai comprar isso? Quem é que vai acreditar nisso? Isso aí não tem ninguém fazendo. Um outro erro clássico. Desconfie quando todo mundo estiver indo para um caminho só. O reino de Deus normalmente é uma contracultura, a cultura imposta. Normalmente o Senhor vai te dar algo que vai confrontar, ou vai para um lado oposto, aquilo que a grande maioria está indo. Mas acredite, se foi o Senhor que te falou, vai dar certo. Se a voz que você ouviu te deu claridade, te deu confiança, te deu paz, se o projeto é algo que você olha, você sonha com ele, você dorme com ele, acorda com ele, pensa nele, não esquece dele, fica com raiva dele porque ele não sai da tua cabeça, é o que Deus plantou dentro do teu coração, acredita nisso e faça exatamente como o Senhor colocou dentro do teu coração, e vai dar certo em nome de Jesus. Confie, siga um caminho de fé. Noé tomou o cuidado de fazer exatamente como o Senhor havia determinado. E o Senhor disse a ele: faça de madeira de cipreste. Antes de ele começar a construir, sabe o que o Senhor disse? Vai para o mato cortar lenha, porque eu quero que você participe de todas as fases da execução desse projeto. Vai lá para o mato e começa a cortar a lenha. A Bíblia diz que Noé era agricultor. Sabe o que isso nos ensina? Já pensou se Noé tivesse comido aquilo que ele deveria ter semeado? Vai lá plantar, vai lá colher o cipreste. Ah não, mas eu comi as sementes do cipreste. Sabe por que muitos planos a gente não consegue executar? A Bíblia diz que o Senhor supre de semente aquele que semeia e de pão aquele que come. Semente é para ser lançada na terra, pão é para comer. Semente é para ser lançada na terra. Acredite no recurso que Deus te deu, acredite no projeto que Deus te deu e comece a semear nele. Tem sonho, tem projeto, tem um plano, mas gasta com tudo, menos com o projeto. Investe em tudo, menos naquilo que o Senhor plantou dentro do coração. Fica esperando um dia que a porta vai abrir, um dia que um milagre vai acontecer. Não, as sementes já estão com você. O que está faltando é falta de administração, porque o Senhor que te chamou já te supriu com as sementes. Começa. Um dia, eu não sei se o Léo está aí, o Léo está aí? Um dia eu estava pregando uma palavra, lá na igreja antiga, primeiro ano de igreja, e eu pregando uma mensagem sobre acreditar no plano de Deus para a sua vida e investir nele. Talvez você sonhe em ser um grande empresário, uma multinacional. Dentro de você, você vê uma multinacional, mas hoje tudo que você tem é um quartinho no fundo de casa. Começa ali. Começa do jeito que dá. Mas invista as sementes. Planta para você colher, planta. Não tem como colher se não plantar. Se Noé não tivesse plantado, provavelmente foi Noé que plantou todos os ciprestes que ele teve que arrancar. Sabe o que isso significa? Abrir mão às vezes de coisas que você está apegado para poder investir no projeto de Deus para a sua vida, que é maior do que tudo que você pode pedir ou pensar. Significa ter essa coragem, mas não, às vezes estamos apegados a coisas materiais, coisas que
que nos dominam, status. Não, eu fiz esse jardinzão, olha que coisa linda essa floresta de cipreste, agora eu vou arrancar. Não. Investe, vale a pena cortar, você vai fazer um projeto que vai salvar tu e a tua casa, a tua família é mais importante do que coisas. Desapego, para investir em coisas que são maiores. Ele teve coragem de fazer isso. E eu pregando aquela vez, eu disse, era uma mensagem sobre Betel. E na mensagem eu disse ainda, falando sobre a empresa e tal, atenda. Talvez você vê uma multinacional, você está no fundo da tua casa, mas quando o telefone tocar, atenda, Betel. Ele acreditou, montou uma empresa, botou o nome de Betel. Hoje é uma agência de logística, de comércio exterior dentro da cidade, já está numa sala própria, está negociando, está trabalhando, tem sido uma bênção dentro da igreja. Começou do nada, mas acreditou que valia a pena semear a sementinha que tinha, e vai colher, e você vai colher também em nome de Jesus. Acredite nisso. E o Senhor disse a ele, então vá e semeie, vá e colha, vá e faça de madeiras de cipreste, divida em compartimentos. Você sabe o que essa palavra compartimentos no original está falando? O termo é ninho, aninhar. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Noé? Noé, o projeto é teu, eu estou te dando, vai entrar você e a sua família, vai vir uma bicharada estranha, você talvez não gostaria de conviver, mas eles também são alvos da minha misericórdia, eu quero que eles estejam dentro. Mas não basta que eles estejam dentro, eu quero que cada um que esteja dentro do projeto que eu te dei, se sinta aninhado, seguro, protegido, confortável, parte do processo. O projeto era de Noé, a visão era de Noé, mas os filhos tinham um compartimento, um ninho, onde se sentiam seguros. As noras, os bichos, todos eles tinham um lugar de segurança, de conforto, faziam parte. Tem gente que quer crescer, mas quer crescer sozinha, quer crescer, mas as pessoas são escadas para o seu crescimento e não companheiros de viagem. Quer crescer, mas não entende o princípio do crescimento divino. O mundo significa retém, prega, retenha, explore. O Senhor prega, compartilhe, reparta, agregue. Você quer uma ideia do que é o projeto de Deus para a sua vida? Inclui outros. Inclui pessoas. Pessoas se sentem parte. Eu posso ouvir um amém? Está todo mundo muito quieto. Eu acho que... Ou paro por aqui? Amém? Paro por aqui então? Tem muita gente que vai entrar nesse projeto. E se eles se sentirem, esse é um grande desafio de quem é chamado para liderar. Eu estou falando com uma igreja que é chamada para ser cabeça e não cauda. A Bíblia diz que nós reinaremos sobre a terra. Você sabe o que é isso? É governo, é autoridade. E o grande desafio nosso, pelo menos comigo, Deus tem me tratado muito acerca disso, é de fazer as pessoas entenderem que apesar de eu carregar uma visão, o projeto não é só meu, inclui a salvação da vida delas, inclui a família delas. É nosso, não é meu, é nosso. Lá onde você está, é da mesma forma. Você vai precisar de ajuda, você não vai conseguir cortar a lenha sozinho, você não vai conseguir montar tudo sozinho, você vai precisar delegar, você vai precisar repartir funções, responsabilidades.
Moisés certa vez estava fazendo tudo sozinho, 3,5 milhões de pessoas, legislando, resolvendo pepino, causa de problema de divisão de terra e tal, e tudo era confusão, e Moisés fazia tudo. O seu sogro Jetro chegou a ele e disse: Moisés, tu vai te acabar se tu continuar assim. Divida em grupos, chefes de 100, de 1.000, de 10, pessoas com responsabilidade para poder fazerem, gerirem, para poder administrar essas questões menores, e você fica como alguém que delega, alguém que executa coisas realmente importantes, e aquilo que for difícil demais para eles, eles vêm consultar a você, mas deixa o povo participar, para eles entenderem que fazem parte do projeto. Deixa as pessoas participarem. Talvez você seja um chefe, um gestor de pessoas, alguém que está lá numa área de trabalho onde muita gente está sob o teu comando, ou um dia estará, que elas façam parte do projeto, e você vai ver que vai conseguir ir muito mais longe. Foi o que o Senhor disse a Noé. É um ensinamento poderoso para nós concluirmos o projeto de Deus para as nossas vidas. Ou você pensa que essa igreja aqui é mérito do Fernando? As coisas que Deus está fazendo é mérito de um? Não, meu irmão. É muita gente trabalhando que a gente não faz nem ideia. Você não faz ideia. Muita gente envolvida, muita gente dizendo: essa obra vai salvar, vai ajudar a família, a minha casa. Eu faço parte dessa obra, eu sou desse propósito também. Quando a pessoa entende isso, ela se abraça a isso e ela cresce junto com o propósito. Isso é uma arca que o Senhor está nos dando. Vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir tribulação, mas nós aqui dentro estaremos protegidos. Mas tem muito trabalho para ser feito aqui dentro, então vamos fazer juntos. Lá na tua casa é a mesma coisa, pai, mãe, chama os teus filhos para conhecerem a visão que Deus tem para a tua casa, para a tua família. Eu fico imaginando Noé sentado numa mesa, compartilhando com os filhos: olha, o Senhor vai fazer algo poderoso e nos chamou para participar, nos deu um projeto, vai mandar chuva, pai, mas como? Nunca choveu? Tem certeza disso? Eu fico imaginando que até eles desconfiaram, mas de certo pensaram: o pai parece que está doido, mas ele fala com Deus, ele anda com Deus. O testemunho dele mostra que ele anda com Deus. As pessoas vão ver pelo teu testemunho que você é meio doido, meia doida, mas anda com Deus. As pessoas vão entrar no projeto, porque é um projeto de salvação para todos. Acredita nisso, mas dê a oportunidade. Ele disse: aninhe, faça compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Sabe o que é isso? Tampar furos. Aproveite esse momento do início do projeto e tampa tudo que você puder tampar. Conserta tudo que você puder consertar, para quando começar mesmo a navegar, nada fazer você perder tempo. Talvez não vai para o fundo, mas você vai passar muito tempo trabalhando no que não precisava, tirando água de canequinha. Não precisava fazer isso, porque agora é o tempo. Às vezes a gente não entende o que o Senhor faz conosco, e às vezes o Senhor, Ele produz coisas em nós, Ele produz às vezes até um certo atraso no projeto, mas é só para que a gente tome bastante cuidado de não deixar furos. A pressa deixa furos. Às vezes demora mais do que a gente espera, mais do que gostaria, mas é o Senhor dizendo: dá mais uma olhada, talvez tenha um furinho ali ainda. Revista, conserte. Quantas coisas que aconteceram e que ainda acontecem até hoje, 7 anos depois da minha conversão e da mudança de Deus na minha vida, volta e meia o Senhor mostra um furinho. Vai lá tampar aquele furo, porque tu ainda não começou a navegar na velocidade que tu precisa. Vai lá tampar aquele furo para tu não te incomodar depois.
Uma vez eu estava vivendo uma crise, um dia muito terrível, um dia que eu sofri uma punhalada pelas costas. Aquele dia que você acha que até Deus te abandonou. E naquele dia eu recebi uma palavra: Fernando, o que está acontecendo hoje na tua vida tu não está entendendo, mas é o Senhor te tirando de um lugar, para tu ter tempo de consertar muitas coisas na tua vida, porque nessa correria você não está entendendo. Então você precisa consertar, porque o Senhor vai te levar a um lugar, que quando você chegar nesse lugar, as pessoas vão procurar manchas, ou furos, e elas não poderão encontrar. Então aproveita esse tempo. Tu parece que tu fosse jogar dentro de um poço, mas não fosse. Eu estou te escondendo dentro desse poço, e conserta o que precisa ser consertado. É a mesma coisa com você. Enquanto você não é ninguém, enquanto você não está visível, ninguém está nem aí para você. Na hora que você aparecer, alguém vai para o Facebook falar mal de você, alguém vai falar do seu produto, alguém vai diminuir você, alguém vai denigrir a sua imagem. Vão fazer isso é inevitável, mas não importa o que falam, o importante é eu e você não termos furo, consertarmos o que precisa ser consertado. Foi o que o Senhor disse. Então faça isso porque o Senhor quer te exaltar nessa terra, faça isso porque o Senhor quer te colocar num lugar alto, e quando você chegar nesse lugar, as pessoas vão olhar para você, e ao invés de ficar apontando coisas que são visíveis, vão dizer: não há o que ser dito, o Senhor mudou a história dela, o Senhor mudou a história dele. É o que Pedro disse, que as pessoas que falem mal de nós fiquem envergonhadas, porque falam porque são fofoqueiras, mas não tem motivo para falar. Deixa o fofoqueiro falar, mas ele não pode ter motivo para falar, e para ele não ter motivo para falar, o Senhor está dizendo: fecha por dentro e por fora, te blinda na palavra, te blinda nos princípios, fecha tudo aquilo que pode afundar o teu projeto, o teu barco, fecha, tampa bem. E aí o Senhor vai dizer: faça 3 níveis. Esses níveis têm a ver com relacionamento, e esses níveis não é o Senhor que determina, somos nós que determinamos. É você não pode determinar quem vai entrar, porque quem vai entrar o Senhor vai mandar, a Bíblia diz. Por isso o grande erro da igreja é botar para fora a gente que o Senhor está colocando para dentro. Jesus disse: não arranque joio, porque se você arrancar joio, você vai arrancar trigo junto. Jesus certa vez disse que quando o Senhor vem e planta uma semente de trigo, vem o maligno e planta o joio. Tem muita gente saindo dentro de igreja, saindo do propósito de Deus, saindo do plano de Deus para a sua vida, saindo do projeto, por causa do joio. Quando não sai, arranca o joio. O que a sabedoria bíblica ensina? A porta está aberta, e vai entrar quem o Senhor quiser que entre. Não importa se eu e você gostemos ou não. Não vou lá naquela igreja porque tal pessoa congrega lá, não vou mais lá porque eu encontrei, não importa. Assim como ele ou ela é imerecedor, nós também somos. Ou alguém aqui foi melhor do que alguém? Alguém aqui por acaso está salvo mediante o seu mérito ou é pela graça? Então se o Senhor está mandando, a Bíblia diz que foi o Senhor quem enviou. O Senhor diz assim: eu já dei ordem, e virá até você todo tipo de animais puros e impuros, relacionamentos, só que você vai dividir em níveis, ou seja, quem vai entrar você não pode determinar, mas você pode determinar o nível de relacionamento que você vai ter, para proteger o teu coração. Está colocando cobra para ficar do lado da tua mulher, da tua família, dos teus filhos, aí depois reclama. Lagartos, escorpiões, eles estão dentro da arca. Foi o Senhor quem chamou pela misericórdia, mas estabeleça níveis que você proteja aquilo que é muito valioso para você. Aprenda a blindar o teu coração,
a abrir o teu coração com gente que verdadeiramente te ama, gente que é confiável. Existem amigos verdadeiros, existem pessoas que te amam de verdade. O problema é que gente que nos ama de verdade normalmente nos fala a verdade na cara, e a gente fecha o coração para quem fala a verdade na cara, porque a verdade dói, e abrimos o coração para gente que a gente nem conhece. Lá no mundo bastava 2 doses, já estava falando já de tudo, melhor amigo do boteco, nunca viu na vida. Blinda, guarda o teu coração, proteja aqueles que são importantes, tenha níveis de relacionamento, sobretudo com o Senhor. O nível de relacionamento com Deus deve estar acima de todos os outros. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor disse a Noé: Noé, faça 3 níveis, e lá no alto faça uma janela voltada para o céu, um vão. Sabe o que é isso? Relacionamento com Deus. Entrada da luz dentro dessa arca, só tinha um ponto de luz, e vinha do alto, não vinha dos lados. O ponto de luz que ilumina toda a casa, que te dá toda a sabedoria, toda a revelação, todo o discernimento, todo o conhecimento. A Bíblia diz que nele estão escondidas todas as fontes da sabedoria e do conhecimento. Ele é a luz dos homens. Sabe como é que você vai passar esse período difícil dentro dessa arca, mas salvo dentro da arca? Tendo uma janela voltada para os céus, onde a luz do Espírito entre e ilumine toda a casa. Não feche essa janela. Dentro da arca, os dias serão difíceis, serão de trabalho. Eu fico imaginando o mau cheiro dentro daquela arca. Não tinha uma janela, gente, só a do alto. O trabalho de limpar tudo. Mas muito pior do que dentro estava fora. Muito pior do que dentro estava fora. Porque fora era morte, era destruição. Dentro era incômodo, mas fora era destruição. E a arca é o sinônimo da igreja. Dentro da igreja você vai se incomodar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, profética. Você vai se incomodar, você vai ver coisa que não é bacana, você vai sentir cheiro ruim. Você vai ver gente que você vai dizer: o que esse miserável está fazendo aqui? Mas ele está dentro da arca, o Senhor trouxe, deixa dentro da arca. Mas pior do que dentro está fora. Não saia para fora. Está errado isso, né? Não vá para fora. Não vá. Porque lá fora é morte, lá fora é destruição, lá fora é perdição. Aqui dentro está difícil, mas chegará o dia em que esse tempo vai passar. A porta vai se abrir novamente e nós vamos sair para novos céus e nova terra que o Senhor está preparando para nós. Creia nisso. Entre de uma vez no projeto de Deus e entenda que só tem uma porta. O Senhor disse: faça uma porta lateral. Uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Às vezes os nossos projetos têm saídas de emergência, portas dos fundos. Tem gente que é fã do porta dos fundos. A porta é lateral, não é dos fundos. Uma porta. Uma porta significa Cristo. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Você quer ter certeza de projeto bem sucedido? Tudo que entrar na tua arca, passe por Cristo. Tudo que vier, que venha por Cristo. Se veio por Jesus, pode entrar. Só tem uma porta. Ainda que seja estranho, mas é por Jesus, entra. É para Jesus, entra. É para a glória de Cristo, entra. É para o louvor do seu nome, entra. É para a maravilha do seu nome, entra. É para a exaltação do seu nome, entra. Ah, mas é estranho, mas é para a glória, entra. É por Jesus, pode entrar.
Só tem uma porta. Todos que entrarem por essa porta, no projeto que Deus está te dando, também vão sair por essa porta e encontrarão pastagens, porque Ele é o bom pastor que nos leva a pastagens verdejantes, águas tranquilas, guarda a nossa vida. Que hoje você entenda o projeto de Deus na sua vida. Quero te convidar a ficar em pé.